Então vamos lá. Caiu então a chamada anterior, a gente precisou fazer uma nova chamada. A gente estava discutindo esse contexto inicial aqui de sequência do Joaquim na agência bancária. Alguém saberia me dizer qual é a senha do Joaquim? 17, né? Ah, 17? não, 18. 18. 18, né? É, porque aumenta de 2 em 2, né? De 2 em 2. Então vou anotar ali, ó, que é a senha do Joaquim. Não precisa responder a chamada aqui mais não, viu, gente? Já responderam na primeira, já tá bom. Porque já tá salvo para mim. Bom, então, qual é o número da senha do Joaquim? Se o antigo na frente dele era 16, agora o dele é 18. Jóia. Segunda, uma pessoa que retirar uma senha logo depois de Joaquim receberá qual número da senha? Número 20. O 20. 20. Ok. Qual é o número da 18ª senha retirada depois da senha de Joaquim? 36 mais 18, Ronaldo. Por que 36 mais 18? Ah, porque 18 vezes 2 mais os 18 do Joaquim, do número dele. O Joaquim está com a senha de número 18. Opa, Sim. O Joaquim está com a senha de número 18. Aí, Sim. a 18ª senha, segundo o Renan, é só pegar o 18 e multiplicar por 2, né? Por quê? Porque está indo Mais o de 2. Se tivesse indo de 1 em 1, seria só somar mais 18, né? Mas como é de 2 em 2, né, Renan? Multiplica por 2. Muito bem observado. Ó. 2 vezes 18. Então, eu tenho 18 mais 36, né? Fazendo a multiplicação primeiro. 2 vezes 18 é 36. 36 mais 18 dá quanto? 54. 54. Ok, então a 18ª senha retirada depois do Joaquim terá o número 54, ok? Então, essa situação explora a ideia de sequência, que é um dos objetos de estudo da álgebra. Então, dentro da álgebra, a gente estuda sequências numéricas, tá bom? A gente vai entender isso aqui depois quando nós chegarmos lá. Muito legal, viu? Eu achei que vocês iam ter uma certa dificuldade para perceber que era só multiplicar o 18 por 2 ali. Normalmente o aluno vai, quando está aprendendo, ele vai contando um por um até chegar lá. Muito legal. Vamos iniciar a parte de álgebra aqui então. Expressões algébricas ou literais. Por que será que tem esse nome literal aqui, ó? De letras? De letras. Literal vem de letras. Então, olha lá. Expressões algébricas ou literais são aquelas expressões que têm letras, que são chamadas de variáveis. Que são variáveis. O desenvolvimento da álgebra é que alavancou todo o desenvolvimento da matemática. Sem a álgebra, a gente não chegaria na evolução que nós tivemos na ciência, tá bom? Nós não teríamos chegado nessa condição aqui. Foi a álgebra que deu essa alavancada. Então vamos pensar aqui nessa quadra de basquete. A quadra de basquete nos lembra um retângulo, né? Nos lembra um retângulo. Ela é um retângulo, na verdade. Ela tem a largura e o seu comprimento. E aí traz para a gente aqui, ó, calcule o perímetro dessa quadra, sabendo que ela mede 28 metros de comprimento e 15 de largura. 28 metros de comprimento e 15 de largura. Quanto vale o perímetro? Não é a largura vezes o comprimento? Isso, não. Isso é área, né? A largura é lado, mas soma tudo. O perímetro é soma de todos os lados. Soma de todos os lados? Por quê? Porque eu tenho lados paralelos. Olha só, eu tenho esses lados aqui paralelos, né? Ali vale 28. Quanto vale o lado de cá? 28. 28. E a outra parte da largura vale 15. 15. Então, o perímetro
Como que eu faço? Eu somo todos os lados? Isso. Isso. 15 mais 28, mais 15, mais 28. Isso dá quanto? 86. 86. 86, né? 86. 86. Ok. Vamos baixar aqui. Exercício 2. O exercício 2 agora, ele diz o seguinte para a gente. Descreva uma estratégia para calcular o perímetro de um retângulo qualquer, conhecendo as medidas de seu comprimento e de sua largura. Como é que vocês fizeram? Vocês somaram todos os lados, não é? Uhum. Sim. Essa será que é a melhor estratégia para calcular o perímetro de um retângulo? Não sei, eu só sei que também tem uma alternativa que você faz o valor do comprimento vezes 2, o valor da largura vezes 2 e depois soma os resultados. Eu fiz Isso daí É a mesma coisa. é mais fácil, né? Por que multiplicou por 2? Eu multiplico. Porque Por causa que os lados são tem dois lados iguais. dois lados iguais. Porque são dois lados iguais. Os lados paralelos são iguais, né? Os Isso. lados paralelos são iguais. Eu tenho o retângulo, ele tem lados paralelos 2 a 2, né? As duas larguras e os dois comprimentos são paralelos. Então, se a gente multiplicar o valor da largura por 2 e multiplicarmos o valor do comprimento por 2, é uma forma de calcular. Então, vocês podem escrever isso aqui, ó. Multiplicar por 2 a medida da largura e a medida do comprimento. Multiplicar por 2 a medida da largura e a medida do comprimento. Podem escrever isso nessa resposta aí como sendo uma estratégia. Ô, Ronaldo, também dá pra, tipo, você soma 28 mais 15 e multiplica por 2. 28 mais 15 multiplica por 2? Sim. Será que dá certo? Faz as contas. Vou fazer, peraí. Tá certo. Certo, dá certo. Dá certo, né? Também é uma possibilidade. E por que será que não é a melhor estratégia do que a anterior? Será que é uma estratégia tão boa quanto a anterior, onde a gente multiplicava 2 vezes o lado e 2 vezes o comprimento? Vamos ver o porquê que não. Vamos ver o exercício 3, ó. Observe a expressão matemática e responda a pergunta seguinte, justificando suas respostas. No exercício 3, nós temos aqui, ó, P igual a 2 vezes o L mais 2 vezes o C. O que será que significa essas letras aí? Perímetro Largura é e igual comprimento. a Perímetro duas é vezes igual o seu largura e lado comprimento. e 2 vezes a largura e 2 vezes o comprimento. Mais 2 vezes comprimento. Isso. É. Olha só. A mesma coisa aqui. Então, o P é o perímetro, o L é a largura, o C é o comprimento. Então, aquela estratégia que vocês tinham dito anteriormente, né? 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento, a gente só criou agora uma expressão algébrica, ó, com letras. Por que essa expressão, essa estratégia, que criar uma expressão algébrica dessa facilita? Porque agora, Renan, lembra que eu falei que a variável pode obter, né, pode ter qualquer valor? Uhum. Porque agora, independente do retângulo que eu tenha, eu posso atribuir o valor que eu quiser. No meu caso específico, a largura vale 15 e o comprimento vale 28. Então, no lugar de L, eu ponho o quê? 15. Põe 15. E no lugar de comprimento, eu ponho 28. Agora, vamos supor que eu seja um projetista. Estou projetando, sou um pintor, um pedreiro, sei lá, e eu preciso calcular isso. Ou sou um engenheiro, um arquiteto, qualquer coisa desse tipo. O que fica mais fácil? Eu pego essa formulinha aqui, essa expressão algébrica, e deixo ela pronta. Se eu quero aumentar as medidas, é só eu vir aqui e mudar o valor
da largura e o valor do comprimento e já calculo. Largura, por exemplo, eu quero que a largura seja 20 agora. 20. No lugar de C, eu quero que o comprimento seja 42. Ok, eu só altero os valores. Entendeu? Quando eu crio uma expressão algébrica assim, eu tenho as minhas variáveis e eu posso atribuir para essas variáveis o valor que eu quiser. Deu para entender a ideia? Deu. Sim. Ô, Ronaldo, então Ela não tem um valor fixo. quando tem letras na expressão? Não entendi a pergunta. Então, a expressão algébrica é quando tem letras na sua expressão? Isso. Você tem números e a parte literal, que são as letras. Ô, Ronaldo, Nem sempre você tem números, às vezes você só tem letras. Tá? Tá bom. Ronaldo. Tendo saído dessa ideia de Renan, a gente estava pensando aqui em atribuir valores para as variáveis, né? Para o valor da largura e o valor do comprimento. Agora, pense o seguinte. Qualquer valor que eu colocar ali para a largura e o comprimento, eu vou obter um valor para o perímetro diferente, não vou? Vai. Cada valor que eu colocar para as minhas variáveis, eu terei um valor diferente para o perímetro. Concordam? Esse valor que eu obtenho é chamado de valor numérico da expressão. Ou seja, é o meu resultado. Tá bom? Então, eu atribuo valores para a minha variável. Consequentemente, eu obtenho um valor numérico para a minha expressão. Ou seja, o resultado da minha expressão. Deu para entender a ideia? Deu? O que é um valor numérico? Então, se eu perguntar para você o que é um valor numérico, o que vocês vão me responder? É quando a gente altera os valores das letras? Não entendi, Benato. Quando, por exemplo, a gente altera os valores das letras? O valor numérico é o resultado da expressão. Ah, resultado. É o resultado da expressão. Eu tenho aqui as minhas variáveis e o resultado dessa conta que eu vou fazer vai me dar um valor numérico que é o resultado da minha expressão. As variáveis são as letras que não têm valor fixo. Isso, as variáveis são os valores que não têm valor fixo. E o valor numérico é o resultado daquela expressão quando eu atribuir um valor àquelas variáveis. Entenderam? Nós vamos fazer alguns exercícios disso, tá bom? Nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Ó. Por exemplo, no cálculo do perímetro, a largura vale 15, o comprimento vale 28. 28. Isso. Atribuir valores. Qual é o meu valor numérico dessa expressão? 86? 86. 86. É o resultado da conta. Tá bom? Então, eu atribuí o valor 15 para a largura, o valor 28 para o comprimento. Consequentemente, fazendo os cálculos, eu obtenho um valor numérico, ou seja, um resultado para essa expressão, como sendo 86. Beleza? Beleza. Ok. Beleza. Perceberam que, no fim das contas, uma expressão algébrica e uma expressão numérica é a mesma coisa? Sim. A única Só tem a diferença... diferença Qual é a diferença, Renan? é que as letras não têm valor fixo, né? É que Pode ser qualquer valor. eu consigo variar os valores, né? Mas no fim das contas é a mesma ideia, tá? Só os valores que ficam mais variáveis, por isso que entraram as letras, tá bom? Muito simplesinho ali, né? Muito É que assusta, né? Quando você vê escrito assim, expressão algébrica, você assusta, né? De repente começa a aparecer um monte de letra numas contas lá, e aí assusta mais ainda. Mas é aquela mesma ideia, gente. Matemática, quando assusta, você pega o método do Jack e vai por partes. E depois você vai juntando cada parte dessa aí como se fosse um Lego, e aí você forma o todo, tá bom? Vamos ver na próxima página aqui, ó. Ô, Ronaldo, Oi? uma pergunta. Por exemplo, você, quando o exercício te dá um valor e igual deu nesse exercício, você não vai mudar os valores, certo? Não. Mas, por exemplo, se ele não te der valor,
você vai colocar se você quiser o número, né? Você coloca o que você quiser. Por exemplo, em uma prova, eu coloco um número, outro coloca outro, todos vão estar certo? Todos estarão certos. Mas numa prova você provavelmente vai dar o número, né? Eu posso dar um número ou não. Eu posso pedir para você calcular. A gente vai ter um exercício aqui na apostila que ele vai pedir para você colocar o número que você quiser. O que vai definir se está certo ou errado, se a pessoa fez a conta certa ou errada, né? Exatamente. Por isso que eu estou dizendo para você que expressão numérica e expressão algébrica é quase a mesma coisa. A única diferença é que a gente tem essas variáveis aí, né? Você pode atribuir o valor que você quiser, mas se você acertar nas continhas depois que você atribui o valor, acabou. Simples assim. Beleza? Entendi. Beleza. Então vamos para a próxima página aqui. Ó. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Olha essa tabelinha que nós temos aqui, ó. Frases e expressões matemáticas. Olha isso aqui. Uma expressão matemática, aritmética. Olha, na primeira aqui, nas duas primeiras, eu tenho expressões aritméticas, ó. Expressões aritméticas. Portanto, essas duas primeiras são expressões da aritmética. Vamos ver o que a frase que está sendo dita, ó. O número 5 subtraído de 2. E ele escreveu uma expressão matemática como 2 menos 5. Será que está certo? Expressão. Não tá certo, não. Olha só, em matemática é muito importante a gente conseguir sair da língua materna nossa, ou seja, a língua portuguesa, para uma escrita matemática. É o que ele está tentando fazer aqui nesse problema. Ele tem uma frase ali, ó, o número 5 subtraído de 2. E ele escreveu uma expressão matemática como se fosse 2 menos 5. Será que está certo isso? Eu acho que tá certo. Pode dar menos 3, né? Não determinou o valor que... Número 5 subtraído de 2. Eu acho que tá certo. Eu acho que tá. Alguém acha que está errado? Você falou que a gente tem que sair da língua materna, né? Então, eu acho que tá certo de algum jeito. Ele escreveu o número 5 subtraído de 2? Escreveu. Sim. Eu acho que ele escreveu o 2 subtraído de 5 ali. Não. Olha lá, o número 5 subtraído de 2. Não, tá o 2 subtraído de 5. Então tá errado? Não, ô louco, a frase ali, ó. Ó, então, a frase, Renan, a frase é que ele quer 5 subtraído de 2. Olha só, vou escrever aqui, ó. Ele disse isso, ó. O número 5 subtraído de 2. É isso. E aí tá subtraindo 2 de 5. Não, aí ele tá subtraindo 2 de 5. Então. Não tá? O 5 subtraído de 2. É isso que ele está dizendo, ó. O 5 está sofrendo a ação. Olha a língua portuguesa. Tá. O 5 está sofrendo a ação, né? Ele está sendo subtraído de 2. Entendeu? Uhum. Olha no de baixo. Então, mas você não falou para esquecer a língua portuguesa, Ronaldo? Não. Eu falei que a gente tem que pegar a língua portuguesa e transformarmos ela numa linguagem matemática. Mas tem que ser uma transformação coerente. Entendeu? Tá bom. Então, ó, corrijam aí que o material tem esse erro. Não é 2 menos 5, é 5 menos 2. Tá bom? É o 5 sendo subtraído de 2, né? Olha o de baixo. A metade de 8 multiplicada por 3. Olha como ele escreveu. Tá certo. Certo. A metade de 8. Olha lá, tá vendo? Ó? Olha só, multiplicada por 3. Então, essa metade de 8 está sofrendo uma ação. Ó. Ela está sendo multiplicada por 3. Entenderam a diferença? Sim. A metade de 8. Como que é a metade de 8? 8 dividido por 2. Isso. Mas como que ele escreveu? 8 dividido por... Sobre 2.
E esse 8 dividido por 2, ele multiplicou por 3. Essa construção é muito difícil, gente. Tem muita gente velho aí que não consegue ter essa interpretação aqui, viu? Passar da língua portuguesa para a linguagem matemática é uma das coisas que a galera mais buga a cabeça, tá bom? Agora vamos ver nas duas últimas aqui, ó, ele mudou a história. Ele não tem mais uma expressão aritmética, vai ter uma expressão literal agora. Vão aparecer letras. O triplo de um número qualquer. O X aqui pode ser qualquer número. E Por isso 3 tá é o que tá o triplo. multiplicando. Por isso estamos criando. Deu para entender? Sim. Sim. Ronaldo, eu tenho uma pergunta. Sim. Isso, vamos lá. Ronaldo, eu tenho uma pergunta. Sim. Tipo assim, se falasse o triplo de 5, por exemplo, e colocasse ali o X, ia estar errado? Ia, porque você falou o triplo de 5. Você definiu um número. Ah, beleza. Ia ser 5 vezes 3, né? Ou 3 vezes 5. Agora, quando é que entra a parte literal? Quando eu coloco um número qualquer. Eu não sei que número é esse. Eu posso pôr o 5, eu posso pôr o 2, eu posso pôr o menos 10, eu posso pôr qualquer número ali. Então eu chamo esse número que eu não sei qual é, que eu não defini, eu chamo ele de x. E aí, como eu quero o triplo dele, então é 3 vezes x. 3x, olha lá. Beleza? Beleza. Olha o de baixo. Esse é difícil, hein? O quíntuplo da soma de dois números desconhecidos. 2 mais 2, 4. 4 vezes 5, 20. Tá certo. Isso. Ou pode ser 3 mais 3. Qualquer 3 número. mais 5, 30. Isso. 6 mais 5. Só que, peraí, vocês continuam pensando na ideia de atribuir um valor exato. Na álgebra, a gente não pensa num valor exato. Olha só, esses dois números que são desconhecidos, ele está dizendo, ó, dois números que eu não sei quais são. Então, eu não vou definir um valor para eles. Eu vou chamar de x mais y. X mais y. Mas daí você não pode atribuir qualquer número a eles? Num segundo momento. Agora, quando eu vou construir a expressão, eu não atribuo valor nenhum. Eu não atribuo valor nenhum. Eu chamei Então, aqui, quando for construir uma expressão, você não coloca o valor do x e do y. você não coloca valor nenhum. Você só constrói. Ah, deixa eu ler aqui, ó. A Tipo, soma coloca x vezes y mais z. Aí você não coloca os valores, só depois. só depois, você não coloca valor, você deixa ele como uma variável, né? Um valor genérico. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. A soma de dois números desconhecidos. Como que é a soma de dois números desconhecidos? Bom, eu tenho um número x que eu não sei qual é, e eu vou somá-lo com outro número y que eu também não sei qual é. X mais y. Deu para entender? Deu. Aí o que ele diz? Depois que eu somo esses dois números desconhecidos, eu faço o quíntuplo dele. O quíntuplo desse número, então eu tenho que somar isso aqui. Olha, eu tenho que somar isso aqui primeiro, e aí eu faço 5 vezes ele. Entendeu? Entendeu? Por que eu pus dentro do parênteses? Espera só um pouquinho. Porque se você não colocasse, primeiro ia ser a multiplicação, né? Daí ia estar errado. Ia estar errado. Ele quer que você faça a soma antes de fazer a multiplicação. Então, você põe dentro do parênteses. Muito bem observado. Vocês estão avançando muito bem. Alguma dúvida ali? Ô, Ronaldo, uma pergunta. Nenhum. Você quis dizer, só num segundo momento que eu posso definir valor de x e y. E você quer dizer com isso, por exemplo, eu estou mostrando uma expressão. Eu não posso chegar na expressão e montar tipo 5, a parênteses, 2 mais 2. Primeiro eu tenho que montar x mais y, depois definir o valor? Não, primeiro você monta x mais y, depois você define. Por que isso, Benato? Porque quando você atribui um valor, você matou a sua expressão algébrica. Você passou a ter uma expressão aritmética, uma expressão numérica. Aqui, eu não quero definir um valor.
Eu estou dizendo que isso aqui, ó, 5 que multiplica x mais y, pode ter o valor qualquer. Eu posso pôr um valor que eu quiser, o Renan põe o valor que ele quiser, você põe o valor que você quiser, o Lucas põe o valor que ele quiser, ou seja, eu estou deixando em aberto uma situação. Ela não foi definida. Se você vem aqui... Tem um valor determinado. Isso. Se você vem aqui e determina um valor, aí ficou determinado por você. Você já matou a situação. Você não criou uma questão genérica, uma questão aberta aí. Você restringiu aos valores que você atribuiu. Entendeu? Então, se você perguntar assim na prova, você tem que tipo, responder. Você pode escolher o valor. Tipo, não tem o valor, tá? Que nem assim, tipo, quíntuplo da soma de dois números conhecidos. Se você colocar na prova, tem que explicar que qualquer um pode colocar um valor. Na verdade, se eu tivesse isso numa prova, se você escrevesse para mim 5 vezes x mais y, você não precisava explicar mais nada, eu já entendi. Em matemática, você não precisa explicar muito, viu? Ô, Cauã, em matemática, você não precisa explicar muita coisa, não. Você fala assim no questionário, tipo, faço uma expressão algébrica, eu só coloco x e y, depois eu não preciso colocar os números. Não precisa colocar nada. Se você escreveu daquele jeitinho ali, você já foi coerente de acordo com o enunciado. O enunciado não mandou você atribuir valores. O que eu poderia fazer aqui, Cauã? Eu poderia fazer o seguinte, ó, pedir para você, escreva uma expressão algébrica que tem o quíntuplo da soma de dois números desconhecidos. Você escreve isso, 5 que multiplica x mais y. Depois eu poderia perguntar para você assim, ó, agora calcule o valor numérico. O que é valor numérico? O resultado. Resultado. Então eu poderia perguntar para você, calcule o valor numérico da expressão para x igual a 2 e y igual a 5. Aí você tem que montar, né? Você tem que fazer a expressão. Aí você montaria a expressão. Calcularia. Entendeu? Então, se eu não pedir um valor numérico, você não precisa calcular absolutamente nada. Só escrever a expressão. Então, você não pede. Se você não pede o resultado, vai ficar... Vai ficar assim. Essa é a resposta. Se você pedir o resultado, aí faz as contas. Aí faz as contas. Gente, a gente trocou muita ideia nessa aula aqui e eu acho muito legal. Por quê? Porque eu estou cansado de ver aluno avançado que, de repente, você deixa uma resposta para ele assim como uma expressão algébrica e ele não entende que é para deixar isso aqui. Na cabeça de muito aluno avançado e até de adulto, sempre tem que sair um valor numérico. E nem sempre... Aí eles sempre colocam um número e faz errado. Não, nem sempre você precisa... Você pode deixar a resposta assim, do jeitinho que está, 5 que multiplica x mais y. Por quê? Porque foi isso que o problema pediu. A gente tem, como a gente trabalhou muitos anos aprendendo a calcular valores numéricos, né? A gente sempre aprendeu assim, o aluno tem uma tendência, uma dificuldade para desconstruir essa ideia. Ele sempre... Aí eles se estranham, né, com acha letras. estranho. Por isso que você vê, por exemplo, em estatística depois lá na frente, a gente começa a trabalhar com intervalos de resposta. Já não tem mais uma resposta precisa, mas um intervalo, ou seja, várias respostas para o mesmo problema. Vocês já devem ter visto aí em pesquisa, né? Pesquisa eleitoral, por exemplo, que ele fala assim, Dois pontos a mais. O candidato A tem 30% de intenções de voto e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. E aí, de repente, dá uma diferença na hora de apurar os votos reais e ele não entende essa variação, né? Ele acha que a matemática tem que dar valores exatos sempre. E não é Pode ser qualquer número na estimativa, né? Pode ser qualquer número. Tem coisas que não tem como você saber, né? Qual é o valor exato. Ô, Ronaldo, então agora a gente não vai ficar trabalhando com o número exato toda hora, né? Nem sempre. Só quando for necessário. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente construir. Nós vamos fazer vários na próxima aula, mas vamos iniciar alguns aqui, ó. Deixa eu pensar numa pergunta para fazer para vocês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Só anotei alguma coisa. A diferença de dois números quaisquer.
Quem saberia me dizer? A diferença de dois números quaisquer. Pode repetir que eu não escutei? Menos... Ah, Não, y menos x? X menos Y. A diferença, acho que foi o Cauã que não escutou, né? A diferença entre dois números quaisquer. X menos Y. X menos Y, né? X menos Y. Pode ser qualquer número, letra, né? Tipo Qualquer A menos E. Pode ser qualquer letra. Normalmente a gente segue assim em ordem alfabética, né? X, Y, Z. E aí entra o W às vezes. Pode ser A, B, C, D. Ronaldo, Tá bom? Oi. C, né? Isso. Ronaldo, eu ainda não consegui entender totalmente esse bagulho de letra. Pode ser qualquer número mesmo? Pode ser qualquer número. Eu coloquei aqui agora, ó, a diferença entre dois números quaisquer. Me disseram X menos Y. Eu defini um número? Não, você falou qualquer Não. número. Qualquer número. Eu não perguntei um número, não pedi um resultado para você. A minha pergunta foi muito específica. A diferença entre dois números quaisquer. Ou seja, qualquer número. Então eu chamei de X menos Y. Então, sempre que não especificar um número, pode usar a letra? Você usa a letra. Não especificou o número, você usa uma letra. Ok, Ronaldo. Entendeu? Diferença entre dois números quaisquer. Deixa eu pensar em outro exemplo. Mais um, a gente finaliza essa aula aqui, a gente continua depois na outra. A soma do dobro de um número com o triplo de outro número. A soma do dobro de um número com o triplo de outro número. Y vezes 2, entre parênteses, mais x vezes 2, x vezes 3. Então, o Renan, ó, o dobro, a soma do dobro de um número com o triplo de outro. O Renan falou para mim 2 vezes y mais 3 vezes x. Isso. Também pode fazer A vezes 2 mais B vezes 3. A vezes 2, ó. O Renan também tinha usado a ideia de y vezes 2. Normalmente na álgebra, a gente coloca o número na frente. Ao invés de A vezes 2, a gente escreve como 2 vezes A. Tá bom? A gente segue essa ordem aqui. O 2 vezes A, tá bom? Mas é a mesma coisa. Ronaldo, então quando estão fazendo uma álgebra, normalmente colocam o número depois a letra? Isso. A ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Independente da ordem que você colocar o número e a letra ali, tá correto, porque é uma multiplicação. Porém, a gente... Ô, Ronaldo, quando a gente vai fazer exercício de álgebra, pode ser qualquer número, mas a maioria das vezes aparece x e y. Normalmente X e Y. Normalmente. Às vezes aparece A e B também. Mas Na tarefa de ontem apareceu A, B e C. Isso. BC, apareceu. Normalmente ou é A, B e C ou é X e Y, tá? Então, olha só. O dobro de a soma do dobro de um número com o triplo de outro número, o Renan escreveu 2 vezes Y mais 3 vezes X. É uma forma de escrevê-la. Eu tenho a soma do dobro de um número com o triplo de outro número. Deu para entender até aqui? Deu. Na próxima aula, nós vamos fazer vários exercícios nesse sentido aqui. Aí a gente melhora um pouquinho mais ainda, tá bom? É início de matéria, a gente vai melhorar bastante isso. Pessoal, Ronaldo, oi. agora não vai ficar mais usando muito sinal, né? Por exemplo, é o triplo de um número. Ao invés de usar 3, pontinho, x, só coloca 3x, não é? 3x aqui é uma multiplicação, 3 vezes x. Mas a gente nem sempre usa. 3x já significa que é o produto. Tá Bom? bom? É como se tivesse aquele parênteses, lembra? 3, parênteses, 2 mais 5 que a gente tinha nas expressões. Aí, ó. Eu não preciso pôr o pontinho aqui entre o 3 e o parênteses. Se eu deixar sem pontinho, sem nada, você já sabe que é uma multiplicação ali. É a mesma coisa quando é número, né? Com número e letra. 3x. Sim. Você não precisa pôr o pontinho aqui entre o 3 e o x. Sem o pontinho ali, você já sabe que 3x é uma multiplicação. 3 vezes o x. Beleza? Ok. Beleza. Bom, vamos encerrar isso aqui. Beleza. Mais aula pra frente aí. Até. Beleza.
Falou! Falou. Falou, Ronaldo. Ronaldo. Falou. Falou. Tô tentando encerrar aqui, tá difícil. Aí.